Senhoras e senhores, boa noite! Estamos aqui ao vivo em nossos estúdios para falarmos sobre a vida e seus mistérios. E o tema da live, daqui a pouquinho vocês vão saber. Eu quero mandar um abraço especial aqui para o Eric David e a dona Genice Eslac. Dona Genice Eslac, um grande abraço para a senhora. E os pêsames, receba os nossos pêsames, a nossa solidariedade pela passagem do seu marido. Tá? Receba aí o nosso carinho, o nosso amor e a nossa compaixão e pedimos a Deus que dê a ele um bom lugar. Nós tivemos aí uma rica oportunidade de passar com ele, né, através das terapias, alguns momentos preparando-o para um momento tão especial, que é o momento da passagem para o plano espiritual. Também um grande abraço para Vanir Lima, Anucineia Pereira, Anderson Barros, Alda Esther David dos Santos Monteiro, lá de Portugal. A Alda é uma bênção, todos vocês são uma bênção. A Alda está conosco às 7 da manhã, na Conversa da Sacada, está conosco na quarta-feira aqui. É maravilhoso ter pessoas como vocês. A Eudite Ferreira, lá de Campinas, Alessandro Capoia, grande abraço, Alessandro. A nossa querida sacerdotisa Margarete Carneiro, Maria Raimunda da Silva, lá de Minas Gerais, Maria de Fátima Verona, Rose Richter Pens, um grande abraço, Érica Regina, Cléo Andrade, Cláudio da Silva, Lívia Turek, boa noite. Maria Laura Vilharquides, muito boa noite, Maria Laura. Grande abraço para vocês. A Evaneide de Jesus, Sueli Costa, Lívia Turek, Gustavo Rotti, boa noite, gente. Dona Geni Graminho e o Celso Graminho. E a Jéssica Delita Marques. E quem está comigo nesta noite? É a Daniela Helena. Boa noite, Dani. Boa noite, doutor. Boa noite a todos que estão conosco no YouTube. E a Gi que vai entrar aqui com a gente no Instagram também. Boa noite, pessoal do Instagram. Eu quero dar uma boa noite especial aqui. Quem me deu boa noite, eu vi meu nome aqui, foi a Alda. Boa noite, Alda. Boa noite especial também para o meu papai, Sr. José, a dona Marlene. E hoje nós vamos falar... Antes de falar do tema, eu tenho uma pergunta. Qual área da vida você sente que está bloqueada na sua vida? É a área financeira, que eu sei que posso melhorar, ou então é a saúde, você sabe que pode melhorar, ou a relação com os filhos. Qual a área da sua vida que você sente que está bloqueada? Pois o tema da live de hoje é assim que você libera o seu destino. É assim como o Dr. Celso vai explicar hoje. E nós vamos explorar os fatores hereditários, ou seja, os fatores dos nossos antepassados que podem estar bloqueando os nossos destinos. Na vida financeira, saúde, relacionamento amoroso. Nós vamos identificar os sinais de fracasso nesse contexto. Então, antes de eu continuar aqui, eu já vou pedir para você dar um like. E pode enviar um coraçãozinho aqui no chat também. E eu tenho uma pergunta. Nós vamos passar para você aqui estratégias para você liberar o seu destino, desbloquear as áreas da vida. Mas eu tenho uma pergunta e eu acho que a resposta é sim. É o seguinte, você se sente uma pessoa prestativa? Você gosta de ajudar o outro? Eu já respondo que sim, acho que a Gi também, o doutor com certeza. Se você se sente uma pessoa prestativa, coloca sim aqui no chat e vai fazer o seguinte, enviar essa live para um familiar muito querido ou para um amigo, uma amiga, porque essa pessoa vai poder assistir, aprender aqui conosco hoje e talvez transformar a vida dela. Com todos os ensinamentos do nosso mestre, Dr. Celso. Ele é teólogo, para quem não sabe, psicanalista, fundou o Instituto IPTH em 1992. Já atendeu mais de 140 mil pessoas. E dessas 140 mil pessoas, quantas vezes vieram aqui as pessoas repetidamente fazer sessões terapêuticas, transformar a vida delas em todas as áreas da vida? E com essa bagagem, experiência, é que o doutor vai falar para a gente hoje que é assim que a gente libera o nosso destino, né, doutor? Isso aí, Dani. Eu quero mandar um especial abraço para a Zoraide Manoeira, nossa querida sacerdotisa Zoraide, que esteve conosco aqui na celebração Holocausto de Davi no domingo passado. Também a Hélida Teixeira, a Ana Luísa, lá de Goiânia, e a Cléo Andrade,
e a Elida Teixeira, tá? Um grande abraço para todos vocês. E como a Dani falou, dá um like aí, tá, gente? Dá um joinha aí que vai nos ajudar a levar essa mensagem para mais pessoas. Olha aqui para mim. Nós vamos falar hoje sobre a vida e seus mistérios. Nós sabemos que nós vivemos em dois mundos. Preste atenção. Nós vivemos em dois mundos. O mundo da matéria e o mundo espiritual. O mundo interno e o mundo externo. Então, nós temos que ter consciência que existe uma conexão entre o mundo da matéria e o mundo espiritual. Isso é claro. Nós temos que ter essa clareza. E uma outra forma que nós precisamos ter uma clareza, um entendimento, uma compreensão, é sobre a compreensão de como a vida funciona. Algumas pessoas se perdem na matéria e esquecem que são seres espirituais. Olha aqui para mim. Tem muitas pessoas que se perdem na matéria e esquecem que são seres espirituais e acabam passando a existência pautada em sofrimento, angústia e dor, e no momento da passagem para o plano espiritual, levam consigo apenas a dor, o apego e o sofrimento para o plano espiritual. Todos nós recebemos de Deus a oportunidade de estarmos aqui no mundo da matéria para fazermos melhor aquilo que não fizemos tão bem em vidas passadas, ou fomos enviados aqui para curar o nosso sistema familiar, porque, de alguma maneira, eles também não fizeram tão bem feito as coisas que deveriam fazer. Então, nós somos chamados, somos convocados pelo plano espiritual, pelo clã da família, para virmos aqui na matéria, nascermos no ventre da nossa mãe e fazer algo que precisa ser feito. Nós nascemos com um propósito específico e precisamos descobrir qual é esse propósito para podermos andar a passos largos rumo à evolução da consciência. Eu sempre tenho falado que o IPTH, ele tem uma... O IPTH é uma peraí, deixa eu explicar como que eu vou te explicar aqui. O IPTH é uma clínica psicoterapêutica e, ao mesmo tempo, ele tem um braço filosófico, que é a visão da espiritologia, por isso nós falamos sobre a espiritualidade humanística. E o nosso objetivo no IPTH não é somente fazer sessão para você e ajudar você a encaminhar na vida. O nosso objetivo é que a nossa visão filosófica possa te instruir acerca da vida e acerca dos mistérios da vida. Porque o que nós levamos para o pós-morte é aquilo que nós compreendemos. E existe uma grande diferença entre conhecimento e compreensão. É isso, Dani? É isso mesmo, doutor. E quando o doutor fala ali em relação a propósito, o doutor sempre fala uma frase, eu quero lembrar vocês, que o primeiro propósito de todos nós é curar o sistema familiar. E aí a pergunta, como é que eu curo o meu sistema familiar? Você pode começar pela observação. Observar e analisar a sua família. Qual que é o padrão de repetição? Se a gente for falar na questão de saúde, nossa, se eu reparar bem, todas as mulheres da minha família têm uma doença ou algo ali na região do útero, sente muita cólica, tem cólica renal ou endometriose, é minha mãe, é minha tia, eu, a minha avó. Então, aí você já começou a perceber que há algo errado na sua família. E aí o segundo passo é você buscar as alternativas de realmente não repetir esse padrão do sistema familiar. Seria isso, doutor? Muito bem. Nós temos um estudo aqui no IPTH, nossa visão, ela é ampla sobre a vida e sobre tudo aquilo que envolve a vida. Mas tem 3 áreas que nós chamamos tríade da felicidade. Preste bem atenção. Tríade da felicidade. A tríade da felicidade, olha aqui, consegue pegar aí, Gi? É a saúde,
saúde. Pessoal do Instagram também, muito obrigado por estar com a gente. Saúde, relacionamento e finanças. Essas 3 áreas da vida são determinantes. E como que isso funciona? Olha aqui esse desenho, fiz agora quando cheguei aqui, é literalmente um canal fluídico que sai da nossa ancestralidade e vem numa conexão no DNA aqui na nossa existência. Da mesma forma, os relacionamentos é um canal fluídico que vem na nossa ancestralidade e vem com uma força ou não para nós vivermos aqui na matéria. E a terceira é as finanças, trabalho e finanças. Olha aqui para mim. Se uma dessas áreas estiverem em conflito, ela pode conflitar as 3 áreas do destino. E aí a pessoa fala, mas eu estou saudável, eu sou saudável. Tá, e a pergunta é, será que espiritualmente você está saudável mesmo? Será que você não está caminhando a um processo de fechamento? E nós sabemos que, infelizmente, a grande massa humana sofre e sofre muito, mas muito, por questões ocultas que bloqueiam o destino, bloqueiam o fluxo da saúde, ou bloqueia o fluxo do relacionamento, ou bloqueia o fluxo das finanças. Quando a pessoa está com a área dos relacionamentos bloqueada, ela não consegue avançar também nas finanças. Elas andam juntas. Por quê? Porque o relacionamento, ele não é simplesmente um relacionamento de homem e mulher. Ele é um relacionamento interpessoal. E claro que às vezes a pessoa pode, de alguma forma, decidir ficar solteira. Eu não acredito nisso, né? Mas algumas pessoas dizem que escolheram ficar solteira. Mas, na verdade, houve algum emaranhado que impediu a pessoa de se casar, de ter alguém. E o que nós percebemos nesses últimos dias, nos últimos dias que eu falo, nos últimos anos, né? É que a grande massa humana está passando por um processo de amarração. Muitas, mas muitas famílias estão passando por padrões de repetição de doenças, fracassos, estigma, síndrome de aniversário, e aí começam a desenvolver a depressão, o medo, a angústia, a sensação de estar sendo vigiado, sabe aquelas dores nos ombros, assim, ombros tensos, dores na coluna, intestino preso? Esses são sinais que o caminho das finanças e do relacionamento está bloqueado e está indo já em direção ao corpo físico e pode materializar uma enfermidade. E nós sempre falamos aqui sobre a percepção. Preste bem atenção. Eu disse em várias lives que a bênção de Deus nas nossas vidas não depende de Deus, depende da nossa percepção. E da mesma forma, esses problemas que se acentuam nas nossas vidas, eles não podem e não devem cronificar-se. E se nós não tivermos a percepção aguçada, esses problemas podem se agravar, pode se tornar crônico o problema. E aí não tem mais jeito, ou é mais difícil solucionar. Então eu quero convidar vocês que estão conosco hoje nessa live a buscar a percepção, buscar desenvolver a percepção de tudo que passa na sua vida, no seu corpo, na sua família, nos seus negócios, nas finanças e nos relacionamentos. E simplesmente, quando você perceber, tenha uma atitude, faça uma ação para solucionar aquilo. Não faça de conta que não está acontecendo nada. Ontem uma moça que eu atendi de manhã, na parte da manhã, ela dizia, doutor, o meu namorado, a gente está morando junto, e eu converso com ele, ele não me responde. Quando eu reclamo, ele não me responde. E quando eu elogio, ele não me responde. Ô, Dani, está fechada a comunicação, né? Com certeza, todo bloqueado. Bloqueado. Então, meus queridos, olha aqui, ó, nós precisamos ter atitude
Diante de qualquer situação, nós temos que chamar a responsabilidade para nós e tentar buscar a solução. Eu disse no início da live que nós vivemos em dois mundos, o mundo espiritual e o mundo da matéria. Doutor, como assim vivemos em dois mundos? Quando você está dormindo, você está com o seu campo psíquico no plano espiritual e o seu corpo está aqui na matéria. Prova disso é que nós dormimos numa vida aí de 100 anos, nós passamos fora da matéria 33 anos numa vida de 100 anos, Dani. Dormindo, né? No mínimo 8 horas por dia dormindo. Então, esse estado de sono significa que o corpo está desligado da alma, não do espírito. Se desligar do espírito, ele morre. Mas a alma está desligada e ela está em algum lugar do plano espiritual. Ela pode estar sendo instruída ou pode estar sendo obsediado nesse plano espiritual, Dani. E quando o doutor fala de sonho, que você pode ou estar sendo instruído por algo bom ou estar ali sendo obsediado, como que a pessoa pode perceber se ela está sendo obsediada ou se ela está sendo instruída? Por exemplo, aquelas pessoas que têm pesadelos constantes, sonhos repetitivos, sonha que tem alguém correndo atrás e acorda assim até cansado. Então, quando nós dormimos, nós temos 3 estágios de sono. Primeiro estágio de sono REM, segundo e terceiro estágio. Quando nós entramos num sono profundo, Dani, é sinal de que todo o nosso complexo psíquico conseguiu sair. Eu vou fazer uma alegoria aqui para vocês entenderem. Quando nós estamos acordados, a mente, o cérebro está fechado. Quando nós começamos a dormir, esse cérebro, o cérebro mecânico, ele desenvolve uma habilidade de abrir a conexão da mente. Quando ela abre, ela fica 10 minutos assim, então o eu verdadeiro, a essência, a alma, ela sai e vai para a 7ª dimensão. E lá ela é instruída. Ela volta com uma ideia e pode trazer definitivamente a solução para os problemas da vida. Agora, quando a pessoa tem insônia, quando ela tem um sono superficial, quando ela tem pesadelos, que tem alguém lhe perseguindo, pessoas perseguindo, animal perseguindo, e normalmente a pessoa sonha que está nua em algum lugar. E ela está precisando de um banheiro, ela não encontra, e ela quer vestir a roupa e também ela não encontra. E aí ela parece que está numa favela, num labirinto, e aí sinal que ela está sendo obsediada durante a noite. E uma das maiores causas da obsessão, a mais grave, é a premonição. Por que a premonição é grave? Porque a pessoa ela é visitada por espíritos que sabem o que vai acontecer na matéria. E como que eles sabem? Porque tudo o que acontece no mundo da matéria acontece primeiro no mundo espiritual. Então, esses espíritos são espíritos da 3ª dimensão e entram em conexão com alguém que não está dormindo bem, que tem sérios problemas de sono, e entra numa espécie de comunicação para colocar na pessoa que ela tem um dom e que ela é especial. E, na verdade, a premonição, e aí a pessoa sonha com alguém, essa pessoa morre. Aí a pessoa sente cheiro de vela, alguém morre. Aí a pessoa sente cheiro de flores, alguém vai sofrer um acidente. Isso é o espírito obsessor assediando a pessoa, assediando para que ela ceda à tentação do ego, achando-se importante, e aí vai ampliando esse nível de simbiose de obsessão, Dani. E como que faz para essa pessoa fechar essa comunicação com esses espíritos de baixa conotação? A primeira forma, a Dani perguntou como que nós podemos nos livrar, né, fechar essa conexão. A primeira pessoa tem que entender que nós realmente vivemos nesses dois mundos. E quando nós dormimos, simboliza uma morte da alma, porque ela sai, né? Então, nós precisamos alinhar a nossa alma enquanto não dormimos profundamente. Quando você tem aquela sensação
que está caindo, aqueles espasmos, é sinal que está abrindo aqui. Quando tem essa sessão de espasmos, é sinal que o estado de alfa e teta não está muito legal. Então, a pessoa tem 10 minutos para alinhar a noite de sono. Quando ela começa a perceber os espasmos, ela, com os olhos fechados, ela vai balbuciar algumas frases, tipo assim: eu sou perfeito, eu sou um filho de Deus maravilhoso. Assim, num tom monótono. Nada, nenhum mal chegará à minha tenda. Eu sou um filho de Deus maravilhoso e todas as noites eu recebo instruções espirituais dos espíritos de luz. Você tem 10 minutos só para fazer essa sugestão. Ah, mas eu posso fazer acordado? Não, não vai resolver. É a mesma coisa a oração. Eu posso fazer uma oração agora aqui? Posso. Vai resolver? Talvez não vai ajudar como deveria. Então, meus queridos, alinhe a sua mente antes de pegar no sono profundo. Aí ele vai, o guardinha ali do racional, vai afastar e você vai poder ir para a 7ª dimensão. Quando o problema é mais grave, então é importante fazer uma sessão de ASMI para ver o que está acontecendo. Porque nós temos que entender, 30% ou 33% do tempo do dia nós passamos no mundo espiritual. Então, veja, 8 horas no plano espiritual significa que nós podemos nos beneficiar muito desse sono profundo, um sono de qualidade, um sono reparador, um sono de instruções. Enquanto que a insônia ou a má qualidade de sono faz com que a pessoa fique na 3ª dimensão, onde as esferas são densas e não é aconselhável a pessoa passar muito tempo assim. Por quê? Quando ela começa a ter essas premonições, não dormindo direito, o primeiro problema que ela vai ter é dores na escápula e nos ombros. Ela fica tensa. Aí ela vai desenvolver o bruxismo. Por quê? Por que ela vai desenvolver o bruxismo? Porque acontece muitos eventos que ela tem medo, mas ela está tão cansada, exausta, que ela trava os dentes numa forma de defesa. E aí a pessoa pode ter aqueles momentos de paralisia do sono, que eles chamam. O que é a paralisia do sono? É quando você está do outro lado e aí você vê o perigo, você corre para o bloco do ego e não consegue entrar totalmente no corpo. Fica meio dentro, meio fora, aí você começa a gritar, espernear, chacoalhar as mãos, pedir socorro, pedir ajuda. Você não consegue, porque o espírito pode estar te segurando para você não entrar no bloco do ego, porque ele vai perder o contato. Nossa, tem que prestar bastante atenção, né, doutor? Prestar bastante atenção. Tem uma pergunta aqui da Camila, ela enviou inbox no Instagram. Ela fala: o tempo todo, há 2 anos, penso que estou fazendo algo errado, principalmente pouco antes de dormir. Na minha cabeça fica girando: estou fazendo algo errado. Durante o dia também. Como me desligar disso? Isso é dos ancestrais? Isso atrapalha muito na minha profissão. Gosto do meu trabalho, mas sinto que estou fazendo tudo errado. Então, Camila, você está passando por um assédio espiritual de um espírito obsessor. Os espíritos obsessores, eles começam a assediar as pessoas. E, normalmente, as pessoas, quando começam a se desenvolver, por exemplo, vocês que estão sempre nas lives, vocês que procuram o conhecimento, vocês que procuram a evolução da consciência. Olha aqui para mim. Quem procura a evolução da consciência, quem está na caminhada da evolução, tem que prestar muito atenção no assédio dos espíritos. Eles querem, de todas as formas, tirar a pessoa do caminho, querem tirar a pessoa da positivação, querem tirar a pessoa do sucesso. Então, eles começam a assediar das mais variadas formas. O primeiro mecanismo do assédio são os pensamentos. Vem aquele pensamento na mente da pessoa, e esse pensamento não é dela, esse pensamento é um pensamento intruso e vai perturbar ela. O primeiro passo, quando você tem um pensamento intruso, é você
você cancelar esse pensamento intruso. Como se faz? Você vai fazer assim, ó. Esse pensamento intruso está cancelado, cancelado, cancelado. E por que é importante pulsar o dedo? Porque você vai criar um campo de energia para cancelar aquele pensamento intruso. E aí, quando você percebe que está sendo assediado nos pensamentos, provavelmente você vai ter vontade de beber alguma coisa, bebida alcoólica. Nossa. É um assédio também, para se embriagar. Porque o espírito quer, de alguma forma, ganhar espaço. Porque há uma preocupação dos espíritos trevosos com a evolução do ser humano. Inclusive, nós atendemos uma pessoa hoje com um problema grave financeiro e amoroso. As duas áreas da vida. Área de relacionamentos e área financeira. Quando nós aprisionamos o espírito, quando nós fizemos uma comunicação telepática, ele disse, eu estou tentando evitar que essa pessoa evolua. Eu quero ela como ela era. E como ela era? Tapada. Eu dominava. Eu tinha domínio total dessa pessoa. E agora ela está me escapando pela mão dos dedos. E aí, sabe o que a entidade falou? Olha aqui para mim. Nós não incorporamos entidades. Nós comunicamos telepaticamente. E ela disse, o culpado é você, falou para mim. O culpado é você que está tirando o meu cavalo. Olha que incrível. A entidade estava usando essa pessoa como cavalo? Como cavalo para fazer o que ele quer. Na verdade, para não deixar a pessoa evoluir. Porque existe realmente, pessoal, um complô contra a humanidade. Um complô contra a evolução da consciência. E quanto mais você busca a evolução, mais você precisa obedecer o que disse Jesus na questão vigiai e orai. Nós temos que vigiar e orar sempre. Por quê? Essas entidades não perdem tempo. E uma outra coisa que é muito importante, nós temos falado essa semana sobre magia negra, sobre macumba, sobre amarração, e toda essa coisa nhaquenta aí que as pessoas fazem. Então, assim, você que tem filhos, você deve orar todas as noites pelos seus filhos. Você que tem um negócio, você precisa orar todas as noites pelo seu negócio. Orar pela sua família, pela sua esposa, para as pessoas que você tem em convívio. Por quê? Quanto mais nós entrarmos no processo de oração, mais nós fortalecemos as pessoas que estão com a gente, mais nós fortalecemos a família e elevamos a frequência dos membros da família ou do grupo para uma oitava acima. E as entidades baixas, elas estão aqui nessa frequência. Nunca eles vão subir aqui em cima. A única forma de conectar com os obsessores é quando você cede o assédio e desce aqui embaixo e se conecta com eles. Descer aqui embaixo seria, por exemplo, igual a Camila. Se ela continuar a se permitir pensar que ela realmente está fazendo algo errado... O complexo de culpa já é um meio de sair daqui e vir aqui. Ou bebida alcoólica. Ou bebida alcoólica, ou qualquer tipo de vícios. Mas tem uma questão, gente, que é muito importante vocês observarem. Os espíritos obsessores que assediam as pessoas, um dos primeiros itens que ele faz é levar a pessoa na dinâmica da fofoca, do julgamento, do falar mal dos outros. Esses espíritos, eles amam isso. Por quê? A pessoa vai baixando a frequência e vai fechando as portas. Por quê? Quando você julga alguém, você está ferindo a segunda lei da prosperidade. A primeira lei da prosperidade é a visualização contemplativa. A segunda lei da prosperidade é a lei do permissor. É aquela pessoa que não fala mal de ninguém, que não critica ninguém, que não julga ninguém. É difícil isso? É, mas é possível. E muitas vezes, quando a sua língua estiver afiada, pode ter certeza, o espírito obsessor está rugindo ao seu redor, esperando que você baixe a frequência para que ele possa conectar. E aí, nessa conexão, eu fiz o desenho aqui antes, nessa conexão, ela pode bloquear o fluxo da saúde, bloquear o fluxo das finanças. Quando há um bloqueio aí, imagina aqui comigo, esse desenho aqui é um canal fluídico da saúde. Quando vem um espírito obsessor e coloca o tentáculo aqui,
você vai começar a adoecer. O primeiro sinal do adoecimento é a falta de energia, a exaustão, o cansaço, a vontade de ficar só dormindo, a vontade de não sair da cama. Claro que você pode estar com a gripe, pode pegar uma dengue, não estamos diabolizando tudo aqui não, mas é importante você observar. Se você ficar 2 dias nesse estado, não está com dengue, não está com gripe, não está doente, tem um tentáculo aqui, ó, impedindo que manifeste o fluxo da saúde plena. Ou então, pode ser aqui nos relacionamentos. Se você ceder o assédio da entidade, e esse assédio, eu poderia dizer que ele é muito amplo. Ele pode assediar a pessoa que está no processo da iluminação com oferta de dinheiro. Vou dar um exemplo para vocês, um exemplo verídico de uma pessoa que eu conversei essa semana. Ela trabalhava numa empresa onde ela não tinha nenhum tipo de possibilidade de crescer profissionalmente. Aí ela saiu daquela empresa e foi para uma outra empresa ganhando muito menos do que ela ganhava. Só que lá ela tinha uma possibilidade de crescer no plano de carreira daquela empresa, passar a supervisora, passar a gerência, e ela chegou no nível da gerência. E aí, olha o assédio agora. Uma outra empresa que ela conhecia convidou ela para trabalhar na outra empresa, pagando uns 30% a mais do que ela ganhava. E ela foi assediada e cedeu ao assédio. E foi trabalhar na outra empresa, passou 10 anos trabalhando lá, e as colegas que estavam no nível dela estão no nível diamante, ganhando 60, 70 mil reais por mês. E ela continua ganhando 4, 5 mil por mês. Vejam, o assédio é gigante e a pessoa não pôde mais, claro, não pôde evoluir, porque a evolução não é somente a evolução espiritual. A evolução da consciência diz o seguinte: você que tem o dom de ser um bom mecânico, você é uma bênção para o mundo. Você que tem o dom de ser um bom construtor, um bom pedreiro, você é uma bênção para o mundo. E quanto mais você crescer, quanto mais você fazer trabalho de qualidade, mais o mundo se beneficia. Mas as entidades obsessoras começam a assediar as pessoas, para que elas não continuem no processo da evolução. Dani. O doutor falou um pouco antes sobre amarrações e que essas áreas da vida que o senhor desenhou aí, como saúde, finanças, relacionamento, se a gente for observar essas áreas da vida, e principalmente a da saúde, eu vou citar alguns sintomas aqui que pode ser questão de amarração, né? Eu vou pedir para o doutor explicar um pouco mais. Sintomas que pode ser amarração: você sente a perna pesada, presa, principalmente ali na região da canela. Você sente as costas, principalmente na região lombar, ali no cóccix, ardendo. Você não fez atividade física, você não torceu a coluna e está doendo muito, já tomou remédio, não passa. Ou você sente também os pulsos doendo muito, cerrado, você estica a mão, faz exercício e nada faz essa dor sair. Dani, só um pouquinho. Sabe a síndrome do carpo, que é uma dor que dá aqui? É magia pura, amarração pura. Tem que observar, né? Tem que observar. Pode continuar, Dani. Era isso, quero que o senhor continue explicando mais sobre isso, Tá. para a gente observar. Quem está em casa e não tem ideia do que é amarração, não tem ideia do que é simpatia, como isso pode pesar na sua vida. E depois eu vou contar um caso de uma pessoa que depois que desfez a amarração, o que aconteceu e transformou na vida dela. Tá, vamos lá então. Eu vou falar sobre esse assunto através de um caso clínico. Eu atendi essa semana um jovem, 38 anos, casado, tem 2 lindas filhas. As filhas estavam com ele e a esposa na sessão. 38 anos é um menino jovem, com dores em todas as áreas do corpo. Não era Covid, não era dengue, não era fibromialgia. Ele percorreu os médicos da região inteiro e ouviu o relato o seguinte: você não tem nada, o teu problema é depressão. Não. Olha, dores no corpo, o médico tem que dar um remédio, né? Porque o médico trata de sintomas. E a esposa, lá na hora que ele deu a receita, a esposa cochichou no ouvido dele:
falou assim, você precisa de uma SMI. E ele não sabia o que era. E aí não compraram o remédio e ele veio para a terapia. Olha aqui para mim, 38 anos, ele teve um casamento fracassado logo lá pelos 20 anos, depois casou de novo, e a esposa ganhou uma herança considerável. E aí ele montou um comércio, e quando ele monta o comércio, as coisas começam a dar errado. E ele começa a andar para trás, um passo para frente, 2 passos para trás, e aí chega no estado de falência. E as dores são terríveis. Ele não conseguia deitar direito na maca de tantas dores. E quando nós abrimos a frequência dele, pasmem os senhores, os pais dele haviam recebido uma magia negra para amarrar o pai numa outra mulher, e o pai largou da mãe e foi embora com outra mulher, durou 2 anos, um conflito, esse relacionamento, mas o pai perdeu tudo que tinha. Porque a amarração, ela não é só em relação ao dinheiro. Quando uma mulher amarra um homem nela, eu quero fulano de tal, vou amarrar ela para ele ficar comigo. Meu Deus, essa mulher está louca. Ela está literalmente levando esse homem à falência. E aí, esse homem, ele começa a acessar as frequências da família. E aí nós descobrimos, na sessão dele, que a bisavó dele era macumbeira, e a avó e a mãe, ele conhece, ele sabe, que eram macumbeiras. Amarravam todos, e para tudo tinha uma forma de amarrar as pessoas. Só que as pessoas não entendem que quando alguém faz uma amarração contra alguém, dentro de um pouco espaço de tempo, aquela amarração volta para a pessoa e volta para a família. E ele estava literalmente obsediado por uma linha de espíritos extremamente tenebrosos. Tem alguns espíritos que é fácil, não vou dizer que é fácil, mas não são tão agressivos. Mas tem uma linha de espíritos que são tremendamente agressivos. São esses espíritos agressivos que puxam a pessoa para trás, que não permite que a pessoa evolua e que coloca essas dores no corpo da pessoa. E aí ele desenvolveu também, através de um assédio, e aí ele me contou como foi isso. Ele estava em casa com dores, não pôde trabalhar, e ele pegou o celular e começou a assistir alguns vídeos pornô. E quando ele estava assistindo um vídeo pornô, veio uma voz e falou no ouvido dele, a sua mulher está te traindo. Nossa. Olha que coisa maluca. A sua mulher está te traindo. E ele começou a ficar louco, aquilo falou 2, 3 vezes. E aí ele falou, mas que caramba, sabe que é um aviso? Aí ele foi lá, a mulher dele estava trabalhando, trabalha na casa dela. Eles têm uma empresa dentro da casa. E aí ele volta para o sofá, deita lá e de novo o espírito do assédio. E aí ele conta para a esposa o que estava acontecendo, e ele ouvindo, e a esposa dele já trata com a gente. A esposa falou, olha, é um espírito te obsediando, te seduzindo, né? Ele está assediando você, não dê abertura e vamos repreender. E aí ela colocou o áudio de harmonização, isso saiu da mente dele. Então, veja, essa pessoa que eu estou falando agora, o pai dele, os avós eram extremamente quebrados financeiramente, separados, os pais vivem juntos, mas têm uma vida desgraçada, é uma guerra entre eles, e tem as mais variadas tipos de dificuldade financeira. E ele e a mulher não conseguem alavancar a vida. Falando nessas questões de pornografia, questões sexuais, eu vou ler uma mensagem aqui, depois eu volto para ler as de cima, tem mais mensagens. É a Dida Lino. Ela diz assim, doutor, eu estou assim, procuro, ando no caminho de luz, mas eu percebo que eles querem que eu fico cedendo à prostituição e fica usando meus filhos. Dida Lino, um grande abraço. Você é da Austrália, né? Escreva para nós de onde você é. Você é uma brasileira que está na Austrália, se não me engano, é ela. Olha aqui. Uma vez comprometido
com a ancestralidade, vamos supor que os ancestrais fizeram macumba. E aí a pessoa, ela entra naquela frequência e ela vai fazendo amarrações. Ontem eu falei na live das 7 horas da manhã algo bastante interessante. Eu atendi uma senhora que ela estava angustiada com síndrome do pânico, não podia respirar. E aí, quando nós abordamos o inconsciente dela, apareceu uma entidade que disse, mandaram eu fazer esse abafamento nela. Eu falei, mas que diacho de abafamento? Uhum. E a entidade falou, é isso aí, estou abafando ela, está faltando ar e eu vou acabar com ela. Nossa. Olha que interessante. Quem enviou essa entidade foi uma mulher que tem inveja dela, do relacionamento que ela tem com o marido, tem inveja dos filhos e tem inveja do negócio. Claro que isso não aparece na terapia, mas ela sabia. Mais perto, senhor. Mais perto? Mais para cima. Estamos aqui ajustando o microfone. Entendi. Estamos ajustando aqui. Então, ela sabia que a mulher tinha ciúme dela porque a irmã dessa mulher que fez a macumba disse para ela assim, toma cuidado com a minha irmã, ela é macumbeira e ela tem um ciúme ardido de você. E aí, veja, Dani, que incrível isso, o tal do abafamento. Então a pessoa fica mal, a pessoa fica totalmente faltando ar, é uma forma de assédio para a pessoa voltar a fazer o que fazia antes. E o que diz aqui a Didalino Lino é exatamente isso. As entidades, elas não querem perder aquilo que eles chamam de cavalo. Aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Dentro desse canal fluídico da saúde, ou do relacionamento, ou das finanças, na área, no canal fluídico que eles conectam, eles lançam um tentáculo aqui, por exemplo. Aonde eles lançam o tentáculo, eles ficam grudados. E bloqueia. Agora, Dani, só um minutinho antes de você ler todas as mensagens, tá? Uhum. Olha aqui para mim. Quando uma pessoa vai chamar um espírito trevoso para fazer o mal para alguém, essa pessoa cria um caos. Ele bebe cachaça, ele bebe de tudo que aparece, ele faz um verdadeiro estardalhaço na vida para que aquele espírito trevoso venha. E aí, quando esse espírito trevoso é enviado, ele vai até a pessoa que ele manda, vai lá e massacra a pessoa. Só que a pessoa precisa também criar um caos para que ele possa lançar o tentáculo. Então, o que é o caos? O assédio. Veja isso. Isso não faz mal, é só um vídeo. Beba isso. Isso não vai ficar bêbado. É só uma cerveja, é só uma dose de uísque, é só um cunhaque. A minha comadre, a minha cunhada, fala mal delas. E aí começa o assédio, e aí cria o caos, aí a entidade ela lança a rede, o tentáculo, num dos canais fluídicos, saúde, relacionamento ou finanças. Quando ele lança o tentáculo, toda a energia daquela área é sugada pela entidade. Toda a energia sugada, toda a energia para realizar aquilo é sugada pela entidade. Vou dar mais um exemplo aqui. Já passo para você, Dani. Uhum. Nós atendemos uma empresa, um tempo atrás, aqui em Apucarana, que tinha uma entidade com um tentáculo aqui nas finanças da empresa. Aqui, ó. Então, ficou, imagina uma extensão, quando você liga na tomada, uma extensão. Então, toda a energia que está ali, a extensão puxa. Então, toda a energia dos negócios, da prosperidade daquela empresa era sugada por uma entidade vampírica. Não tinha como fazer negócios. A família estava passando por sérias dificuldades porque a entidade sugava toda a possibilidade de negócios. Obrigado, Gi. Dani, pode continuar. Eu vou ler aqui o que o Gustavo Rotti disse. Doutor, eu tenho uma pergunta. Eu sempre tive dificuldades financeiras. Trabalhei em 3, 4 empresas e não deu certo.
Chegou uma oportunidade agora para mim, sobre edição de vídeo. O que fazer? Estou cansado. Acho que ele disse que está cansado de entrar e sair das empresas. Sim, talvez, o Gustavo, está aí a oportunidade para você fazer edição de vídeos. Se você for um bom editor de vídeos, até aqui no IPTH tem trabalho para você, tá? Mas você tem que se profissionalizar. Olha aqui, só ganha dinheiro quem realmente se profissionaliza. Você tem que ter um diferencial. E você, Gustavo, você é muito inteligente. Você pode estar entrando aí num bom negócio, tá? Se especialize, vá em frente, que você vai ser um excelente editor de vídeo. Vai sem medo, né? Vai sem medo, tá? A Zélia Carvalho diz, boa noite, doutor Celso. Por que as coisas para mim nunca dão certo? Quando eu penso que vai dar um passo à frente, eu volto para trás. Então, Zélia, é o que eu acabei de falar aqui em relação a alguns casos que a gente atende. Se a pessoa tiver magiada, se ela tiver macumbada, ou é a mesma, para mim é a mesma coisa, ou tiver amarrada, ela não consegue andar. A entidade, ela gruda, eu quero que vocês olhem aqui de novo. Se o problema é financeiro, ele gruda o tentáculo aqui, ó, e toda a energia do dinheiro vai embora. Pessoal do Instagram também. Ou então é relacionamento. Toda a energia para um relacionamento profundo é sugado pela entidade e a pessoa fica totalmente perdida, aleatória. Pensa que dá um passo para frente e não dá. Olha aqui para mim, gente. Nós estamos vivendo momentos dramáticos na sociedade terrena. Nunca na história da humanidade houve tantas pessoas macumbadas. Por quê? A internet virou uma ferramenta, poderíamos dizer, uma ferramenta universal, que tanto você pode usar para o bem ou quanto para o mal. Eu estive olhando alguns sites que ensinam a fazer bruxaria. Esses sites têm 2 milhões de seguidores. E nós que falamos da luz, falamos do bem, nós somos tímidos, infelizmente. Nós temos que ser arrojados. E eu e a Dani, nós temos essa coragem, essa audácia. Estamos aqui todas as quartas-feiras, estamos todos os dias no consultório, ajudando as pessoas, despertando as pessoas, ensinando o caminho da luz. E também, eu particularmente, todos os dias às 7 da manhã, estou no Instagram instruindo as pessoas. Dani? Eu vou ler o que a Joelma disse aqui no Instagram, mas antes eu queria dizer para vocês o quão importante é você falar sobre o que você aprende aqui e sobre a espiritualidade e que existe vida após a vida. Existe vida após a vida. Ontem eu recebi uma ligação, era 11h30 da noite, e um familiar disse, eu tenho um amigo, ele está aqui comigo, ele está com uma arma na mão e ele quer se suicidar. Ele tem condições financeiras, ele tem saúde, tem uma esposa maravilhosa, tem filhos, mas ele não sabe por quê, ele não sabe como, mas ele quer se suicidar. E esse meu familiar ligou em desespero, perguntando o que eu podia fazer, e eu disse que, claro, a gente iria atender. E no mesmo momento eu já mentalizei por essa pessoa, enviei o apoio da egrégora para essa pessoa. E eu peço que você que está aqui assistindo a gente, compartilhe, fale, não tenha medo de falar que se alguém está com um problema, está com pensamento de depressão ou pensamento suicida, ou está com muitas dores, muita doença, não tenha medo de falar sobre o IPTH. Você não precisa dizer, vai lá no IPTH que eles vão te desobsediar, se você não gostar dessa palavra e achar ela muito assustadora ou profunda. Pede para a pessoa ir entrar em contato com a gente, conversar, porque a gente sabe o quão grave isso é. Imagina para um sistema familiar perder um ente querido nessa situação, sendo que você pode abrir mesmo a boca e falar, não tenho vergonha, não tenho medo, tá? Agora eu vou ler o que a Joelma falou aqui. Ela disse que está com muita dificuldade financeira. A Joelma é do Instagram, doutor. Aham. Eu tenho muita dificuldade financeira. Aqui, a Joelma, não sei se a gente consegue filmar de novo o papel que o doutor fez. Quando nós temos uma dificuldade financeira, você pode observar se você está repetindo um padrão no sistema familiar ou se é algo relacionado a existências passadas. O que você fez lá? Entendi. Esses canais fluídicos, por exemplo, saúde, relacionamento e finanças. E esses canais fluídicos são ancestral. A nossa família, com tudo que a nossa família fez, por exemplo, na área da saúde, está aqui, nesse canal fluídico. Ou a área dos relacionamentos está aqui, na área das finanças também.
Se há um bloqueio ancestral, se há um bloqueio de magia, algum espírito obsessor que esteja bloqueando, esta área vem para nós mirrada. A pessoa não consegue sair, por mais que ela queira, trabalhando ela não vai resolver. Somente através da evolução da consciência e também através do estudo. Por isso que nós ensinamos. Quando você aprende como o mundo espiritual funciona, fica mais fácil de você viver, fica mais fácil de você caminhar. Você pode dar as mãos aí, você, seu marido, seus filhos, e sair de qualquer tipo de problema quando você compreende o mecanismo espiritual que liga a matéria e o mecanismo da matéria que liga o plano espiritual. Dani, eu quero falar ainda sobre assédio, pode ser? Claro. Tá. Então, eu quero falar para vocês, eu gostaria que vocês prestassem atenção agora em algo extremamente profundo e o que eu vou lhe falar. Eu atendi um tempo atrás um homem que ele era extremamente desonesto. Ele dava o golpe em todo mundo, ele dava o golpe em mulheres, em homens, ele comprava e não pagava, ele ia comprar um carro e sumir com o carro e não pagava. Isso quando ele era jovem. Aí ele se casou, criou juízo, e aí ele foi para uma religião onde praticava macumba. E aí ele começou a amarrar as pessoas. Ele queria fazer um negócio com alguém, ele fazia algumas amarrações e daí ia até a pessoa. E aí, ele, depois que nasceu o terceiro filho, ele resolveu mudar de vida. E aí se converteu a uma religião. Se converteu a uma religião. E ele vivia sendo assediado por entidades na área dos negócios e na área da prostituição. E ele firme ali. Não vou ceder, eu vou ficar firme e eu vou ficar firme. Um dia ele recebeu, olha aqui para mim, ele recebeu uma revelação na igreja, dentro da igreja. Ele recebeu uma revelação que dizia assim, aqui dentro tem alguém que vai ficar andando 10 anos no mundo e vai perder tudo o que tem. E aí ele pensa, nossa, é para mim. Aí daqui a pouco ele vai numa outra igreja e novamente vem a mesma profecia. Aqui tem uma pessoa que vai ficar vagando no mundo por 10 anos e vai perder tudo que tem. E aí, ele vai numa terceira igreja e ele ouve a mesma palavra e ainda o Espírito falou pela boca do profeta. É a terceira vez que eu falo com ele. Nossa. Isso foi arrebatador. Ele abandonou a empresa, abandonou a família e sumiu no mundo. Ficou 10 anos perambulando no mundo, totalmente dominado por esse espírito obsessor. Então não adianta se esconder dentro de uma igreja. A igreja é maravilhosa, você deve ir, você deve se converter mesmo, mas o passado não some quando você se converte, quando você passa a frequentar uma religião. O passado tem que ser tratado, porque o passado ele sempre volta a perseguir o devedor. Isso é fatídico, isso é uma verdade absoluta. E aí, esse homem, quando ele volta para a região, ele não é aqui do norte do Paraná, é de Curitiba, então ele vem até o IPTH em busca de ajuda. Ele falou, doutor, eu não suporto mais esse espírito me perturbando. E aí, quando nós abrimos a frequência, o espírito rindo, dando gargalhada. Esse palhaço, eu domino ele como uma madame domina seu cachorrinho. Olha que incrível isso, gente. O assédio pode vir de qualquer forma. E o conhecimento é fundamental para você não ser literalmente assediado por esses espíritos. E ele achou que ele foi para a igreja, é uma profecia, é Deus me enviando, né, para o mundo para fazer isso, para fazer aquilo. Bateu cabeça e veio tirar o obsessor aqui no IPTH. Dani? Isso que o doutor acabou de falar responde a pergunta da Dida Lino, doutor. Responde exatamente, porque ela diz aqui, eu não saio dessa frequência porque as entidades querem que eu fique fazendo coisas que não pode com meu marido. Ou seja, ela está sendo completamente assediada, né? Completamente assediada.
Olha, é muito importante, Dida, é que você tome consciência. Tome consciência, eu não quero mais essa vida. E aí, como você vai largar dessa vida? Através do tratamento da SMI, mas é um tratamento, não é uma sessão hoje, não é daqui outro mês, e aí abandona, e aí volta depois, faz mais uma constelação. Não, é um protocolo de terapia. Um protocolo que vai ter começo, meio e fim. Aí a terapia vai resolver tudo? Não. Mas a terapia vai mostrar para você aonde que está o comprometimento espiritual, se é na sua geração, ou se é em gerações passadas, ou se é em vidas passadas. Olha aqui para mim. Qualquer doença, qualquer tipo de obsessão só pode acabar quando nós encontrarmos o início de tudo. Quando encontrarmos as raízes do problema, da doença ou da obsessão. Caso contrário, não tem como resolver. E o que é mais interessante ainda, que eu quero dizer agora, tem algumas linhagens de espíritos que, se a pessoa, o terapeuta, não tiver uma egrégora forte por trás, não tem sucesso na desobsessão. Nós temos presenciado aqui no nosso instituto espíritos extremamente trevosos que só saem quando a coisa é feia. Nós fizemos a celebração Holocausto de Davi. Nós nos reunimos em 20, 23 sacerdotes, como nós estávamos no último domingo, para definitivamente colocar um ponto final naquelas obsessões que adoeciam a família. E o mais interessante é que as pessoas passam por problemas, como a Ivanildes fala aqui, né? Misericórdia, eu sinto isso e tenho síndrome de Carpo, e todos esses sintomas, diagnóstico de fibromialgia, entre outros. Ou seja, a pessoa tem aquelas dores aqui no pulso, sente que no pé também está doendo, sente que está amarrado, faz exame, nada resolve, vai no médico, dá remédio, não passa, e continua com esses sintomas. E quando descobre que isso pode ser uma energia densa, ou seja, uma magia mesmo, uma simpatia. A pessoa, às vezes, não tem consciência, mas quando toma consciência disso, sabe o que pode fazer, e aí sim vai se livrar disso. Mas sem esse conhecimento e sabendo o quanto essas entidades são perversas mesmo, acho que eu posso usar essa palavra. E aí eu lembrei de uma frase bíblica, que eu vou pedir para o doutor me corrigir, que é assim, os filhos das trevas, eles estudam muito, anos para fazer a maldade. E os filhos da luz são tímidos, né, doutor? Como que é essa A Bíblia frase? diz assim que os filhos da luz, os filhos das trevas, são muito mais espertos que os filhos da luz. Isso é uma passagem bíblica. E por quê? Porque os filhos das trevas, eles estudam, eles são dedicados, eles querem fazer o mal e eles vão até as últimas consequências estudando para fazer o mal. E os filhos da luz são tímidos, são acanhados, acham que fazendo um pouco está resolvido o problema. E não está, não. Nós temos que fazer, eu convoco vocês para fazerem parte da família IPTH. Nós estamos aqui em Apucarana, numa área de 30 mil metros quadrados. Nós temos praticamente 5 mil metros de área clínica, com alojamentos, com spa, com consultórios. E aqui nós queremos criar uma comunidade forte, para ensinar as pessoas como devem proceder diante da vida. Porque o ensinamento é a pedra fundamental da evolução. A pessoa jamais vai perder o ensinamento. Quando ele compreende, né? Quando ele entende o processo, ele nunca mais vai sair do caminho. Eu quero me dirigir aqui para a Dida Lino. Passa uma mensagem no meu privado, ou entre em contato com as meninas aqui e manda seu contato para mim. Eu quero conversar com você através do WhatsApp para ajudar você a sair desse poço profundo que você narra aqui. Eu sinto aqui nas suas palavras a dor, a angústia e a frustração de não poder ser você. Esses espíritos estão te levando à loucura. Tá, Dida? Conta com a gente, conta com o IPTH. Vamos conversar pessoalmente para a gente montar aí uma estratégia de ajuda, tá? Nós estamos aqui para te ajudar. Eu vou fechar minha fala aqui dizendo para você que muitas vezes uma conversa de 5, 10 minutos com o doutor
traz para a gente uma clareza de vida e a gente começa a mudar os comportamentos e começa a transformar a vida em todas as áreas. Vida da saúde, relacionamentos, finanças. Então, entre em contato conosco. Não sei se a gente consegue colocar ali no chat, mas se ela não conseguir, fala com a gente nas redes sociais, a gente vai responder vocês, vai esclarecer dúvidas. Não é só fazer terapia. Terapia é importante sim, tem que fazer sim, no profundo, mas muitas vezes uma conversa, uma orientação te ajuda a mudar um comportamento também, né, doutor? Sim, o comportamento é a base do assédio dos espíritos para eles lograr êxito no que eles querem ou não. E aí é só a compreensão que pode dar a você essa fortaleza que você precisa. E chegamos ao final da nossa live de hoje. Nos despedimos desejando que a graça e a luz de Deus repouse sobre cada um de vocês. Que tenham uma noite extremamente abençoada, com sono profundo e reparadouro. E amanhã, às 7 da manhã, no Instagram, nós podemos nos encontrar. Celso.Scheffer, né, Gi? Você pode entrar no Instagram, Celso.Scheffer. Você vai estar ali conosco amanhã, às 7 da manhã. Um grande abraço, beijo no coração de vocês e fiquem na paz. Boa noite, pessoal do YouTube, do Instagram, gratidão. E não esqueçam de, antes de dormir, falar que você é perfeito, um filho de Deus maravilhoso, tudo está perfeito. E durmam bem. Boa noite. Pessoal do Instagram, gratidão por estarem com a gente.